E eu estou à procura de uma casa de pescador, uma casa de madeira antiga. O senhor tem ideia onde é que eu posso? Meu nome é Marcelo, conhecido por Tentem. Perdi a visão aos 21 anos de idade. Você pode chamar como quiser, o devir, né, a alteridade, né, mas tem uma palavra interessante, uma tradução legal que eu gosto, que é outragem. Né? Outragem. O audiovisual tem um poder fortíssimo de você outrar. É uma palavra que uma amiga minha usava, tipo, você outra. E aí eu me coloquei no lugar ali, tentei, principalmente, né, como os nossos sentidos são preciosos, quando falta um. E aí teve aquela parte do áudio, os dois áudios sobrepostos, e eu tive uma dificuldade para poder ouvir. E eu penso assim que a pessoa que tivesse, né, tem essa limitação da visão, ela soube separar melhor aquilo ali. Ela aguçou, né, o organismo dela preparou ela um pouco para enfrentar as situações de outros sentidos e aguçar outros sentidos para tentar preencher essa lacuna da falta de um. Né? Mas enfim, aí tem essa associação que eles tiveram contato, que é a ADVIR, né, que é a Associação de Deficientes Visuais de Itajaí e Região, que esteve presente ali também, né? Eles entrevistaram também a responsável pela associação, se não me engano, falando do Tentem, que o Tentem participa dessa associação. Né? Eles estiveram presentes também em muitas mostras que esse filme foi exibido. E é interessante também a questão da audiodescrição que ele faz para o outro rapaz. Essa audiodescrição, que é uma exigência também dos filmes que estão na mostra, eu estava conversando contigo, né, que seria interessante se a gente pudesse fazer uma oficina nesse sentido, fechar os olhos e acompanhar essa audiodescrição, um exercício muito bom de outragem também. Foi legal assim que ele conseguiu passar a imaginação dele, né, porque ele deve, acredito eu, que eles passaram uma música para ele e ele foi imaginando e foi ditando como que ele estava imaginando aquilo. Construindo o clipe a partir daí. Mas medir isso, uma mediação. É só dar espaço para a galera falar. Meus dois maiores medos sempre foram perder a memória e perder a visão. E sobre visão, é uma coisa muito engraçada, porque ao mesmo tempo é muito contraditório. Eu penso que se você vai, né, no caso, perder o sentido, você vai aguçar os outros, e os outros sentidos vão fazer você criar uma realidade que nem sempre vai ser compatível com a realidade. Então, deve ser incrível você criar a sua realidade. E como isso vai mudar completamente os valores perante a sociedade, enfim, a você mesmo. Eu penso nisso como para mim mesmo, né? Porque às vezes a gente dá tanto suporte, gasta tantas energias em coisas nas nossas vidas, visual, enfim, coisas que realmente, né, a gente se importa por achar que aquilo tem um valor a mais que outros. E se você perder isso, você vai perder sentido nessa parte da sua vida. Então você vai dar sentido a outros. E isso vai, com certeza, te transformar de uma forma maravilhosa. Então, ao mesmo tempo que é um medo, se você conseguir fazer disso, assim como ele, né, conseguiu transformar em algo bom, poder criar uma realidade. Um exercício para ambos também, porque vai lá, mas falem, né? A ideia é dialogar um pouco. Para quem chegou agora, passa-se o filme e depois tem uma roda de bate-papo, diálogo, tá? Pô, é a segunda vez que eu assisto. Primeira ou a segunda? A segunda vez, dessa vez. Quando eu soube que ia acontecer, minha ansiedade foi tão grande, eu falei, não, preciso assistir esse aqui. Eu vi o sinopse, assisti em casa. E hoje assistindo, eu tive diferentes percepções, assim. Eu vi na fala dele, enquanto ele fala, eu acredito que ele fez o que eu pedi. Eu acredito que a minha filha eu não consigo reconhecer, mas eu acredito que ela seja muito bonita. Essa palavra, eu acredito que ela seja muito bonita. Eu não consigo reconhecer, mas eu acredito que seja. Eu imagino também. Uma grande parte das falas dele tem como eu acredito, eu imagino. Eu achei essa relação do visual com o que é e o que é acreditar muito interessante. Demais, dá pra linkar até com outro filme lá, que é o Do Meu Lado, né? Que no caso a gente liga a crença, né, ao que a gente não consegue ver, né? E ele faz a crença ao que ele não consegue ver. É uma metáfora muito
Boa. Muito boa. Conhecendo o Tentem um pouco, assim, também sou bem amiga do Pedro, assim, de infância, e aí, que nem ele estava falando, foi tudo acontecendo meio que uma coincidência, assim, e aí chegou aqui o filme e participei um pouco desse processo, né, do TCC dos meninos e tal, e conheci o Tentem um pouco, e ele enxergou muito tempo, né, na vida dele, tipo, metade da vida dele ele enxergou, ele via tudo, e aí, de repente, ele ficou cego e ele passou a não enxergar mais as coisas, mas, tipo, não foi uma limitação pra ele isso, né, tanto que vocês viram um pouco dele, né, no filme. Ele, cara, ele faz tudo, ele não vê isso como, tipo, uma deficiência, assim. E é difícil, né? Imagina você enxergar a vida inteira e de repente você não enxerga mais. Legal. Se fosse eu, sei lá, eu ia pirar. Ele deixou a mensagem, né, no final, que a gente tem que se adaptar aos nossos problemas, não encarar aquilo como um problema. E ele é super, né, ele faz tudo, ele é um paratleta, até quando a gente fez a mostra lá na Casa da Cultura mês passado, ele ia participar, mas aí ele foi jogar o Parajasc, lá em São Miguel do Oeste, eu acho, se não me engano. Então ele é um cara que realmente ele não vê essa dificuldade, assim. E às vezes a gente tem alguns problemas que a gente acha que são os maiores problemas do mundo, que a gente quer se matar, assim, e na verdade não é. Né? Engraçado que Tana fala, né? Ele faz tudo. Pô, ele apresenta alguma deficiência, mas ele faz tudo. Na verdade, essa fala devia ser, né? Que não tem nenhum impedimento. Tá tudo aí na frente, não tem nenhum impedimento, ele faz tudo, todo mundo faz tudo, entendeu? Ele joga melhor tarrafa do que somar todo mundo aqui. Entendeu? E é isso. Mas eu acho que a gente, falando nessa parte de limitação, que ele é limitado pela visão agora, mas a gente se põe em umas condições assim de muita limitação. E a gente, que nem na trilha, a gente experiencia isso também, que é o fato de você... É sempre a visão. E acaba que os outros sentidos, eles ficam assim, mais amortizados, que nem ele estava falando da questão do som. Eu também me atrapalhei muito para tentar prestar atenção nos dois sons. É uma coisa que eu percebo muito quando eu estou escutando música no dia a dia, eu tenho uma sensação, mas quando eu estou escutando música deitada, de olho fechado, eu consigo absorver muito melhor as notas, a sonoridade. E eu acho que a gente se limita muito nessas questões, por talvez não tentar ter essa experiência, né, de uma outra maneira, mas com uma sensibilidade mais contato ou Até mesmo alguns preconceitos nossos são criados a partir da nossa visão, né? Quando a gente vê uma pessoa pela primeira vez, quando a gente olha a pessoa, o primeiro impacto já criou um preconceito sobre aquela pessoa, já está julgando ela de alguma forma, né? Pela forma que ela é, ou sei lá, que ela está. Isso é uma limitação que é uma limitação se você vê isso como uma limitação, porque se você não vê isso como uma limitação, você vai, tipo, ler um livro, né? Você vai criar a sua realidade. E a realidade de um cego, às vezes ela pode ser toda colorida, porque ele coloca dessa forma. Então isso é bastante relativo, como, né, a gente pensa. Depende muito de como ele pensa. Então, como uma pessoa que tem essa limitação, essa deficiência, vê as outras coisas. Sempre estamos lidando com esses espelhos aí, né? De como é que eu vejo o outro, como é que o outro me vê, como é que eu me coloco no lugar do outro, como é que seria ser, e se eu, né? A gente faz sempre esse... parece que estão, pelo menos nas questões provocadas hoje aqui, levaram muito para esse campo, né? De como eu sou, como é que o outro é, e como é que seria ser como o outro é. É um movimento interessante, ou da necessidade de fazer esse movimento também, né? Seja para aprender, né? Outra idade que se chama, né? Ou outra idade também, enfim, né? Mas é isso. Mais algum comentário, alguma coisa, alguma questão?
Eu só queria falar que, na verdade, eu achei legal porque, mesmo se ele não tivesse a deficiência, né, já é uma vida difícil, né, para o pescador. Então já seria um motivo para ele ser uma pessoa assim mais. Eu acho estranho, assim. Eu acho complicado. É a felicidade e a tristeza. Eu conheço a realidade do pessoal ali, é bem difícil, assim, ele super. Parece bem pra cima, bem uma força, de uma vitalidade, assim. Sim. Mas eu acho que as pessoas que... Claro que depende muito, né, de pessoa para pessoa, mas eu acho que as pessoas que mais passam por dificuldades são as que melhor conseguem enxergar o outro lado. Porque geralmente a gente vê que aquelas pessoas que são privilegiadas em tudo, elas não dão valor para nada. Não generalizando, obviamente, mas né, é o que a gente vê na maioria dos casos. Então eu acho que as dificuldades, elas são oportunidades de você enxergar as coisas com outros olhos e mudar suas atitudes muitas vezes. Todos os filmes, eles têm audiodescrição, né? A gente está usando só legenda, poderia ter tirado também, mas a legenda para quem é surdo, né? E você tem audiodescrição, que é ao longo do filme normal, tem uma narrativa, tem uma voz, alguém narrando a cena, o que tem na cena, o que é. Tanto o Abraço da Maré, quanto o Meu Lado, todos isso, dá para assistir com audiodescrição, que é outra experiência, é outro filme, é outra história, né? A gente até aventou a possibilidade de fazer uma oficina, podia fazer um exercício em aula, que são 15 minutos, fazer todo mundo de olhos fechados, ou, entendeu? Só ouvindo, tira a imagem, não, eu tenho que botar, fechar mesmo, fecha os olhos, põe venda, e depois, né, se discute, mas vai ver o filme sem ver ele sem, né, imagem, né? O Alan até falou na produção de um desenho ou algo, né? Como é que você viu o filme, para cada um precisa de alguma forma, né? Às vezes sai bem melhor do que ele é na realidade, porque aí depende de você, de como você vai interpretar o som. E o esforço da inclusão, de pensar em como eu posso fazer, como é que isso consegue, pode ver filme, né? Acho que essa coisa que pode às vezes nem imaginar, né? mas tem todo um esforço, todo um trabalho para fazer isso aí, né? Para que isso socorra, né? A inclusão, a acessibilidade, etc. Então acho que mas aí não adianta falar, você tem que materializar o que a gente está falando. Essa mostra, desde que a gente começou a participar 3, né, nós começamos na 8ª, 9ª e a 10ª, isso é uma constante, sempre. E um dos critérios para poder exibir no espaço que tem a possibilidade de acessibilidade, de inclusão, etc., e que a gente consiga fazer isso, caso tenha público, né? A gente tem conseguido mobilizar pouco, conseguimos mobilizar a Advir, mas muito pouco também, para ter essa perspectiva mais de incluir mesmo, né? Um desafio. Hoje, eu fiquei pensando que talvez para essa mostra a gente poderia ter articulado, pela correria, talvez a gente poderia ter articulado melhor para esse auditório. Está cheio de outras, de cal, de trazer mais diversidade de público também, e viabilizar os meios para isso, buscar o suporte para isso, colocar uma rua à disposição, entendeu? Uma luz, normalmente essas instituições têm também, né? Tem mobilidade, tem, né? A PAI tem transporte, a Advir tem transporte, né? Mas enfim, é isso. A questão do tarrafa elétrica, né? Outro caso à parte, todo mundo conhece tarrafa elétrica, sabe a história? Sabe? Vários deles são formados em cenografia, né? Acho que tem o Ricardo, que se formou em música aqui, mas fez estágio no laboratório, que é o Abaju que estava ali. Você tem o Tchê, não, mas se formou aqui, mas você tem o Rodrigo, né, que é o cenógrafo formado aqui. Olá, bem-vinda. Tá? Então eles têm, e essa é uma banda criada aqui, ela tem uma história importante no cenário cultural e musical da região sul, do país até, mas Santa Catarina particularmente. Fazem um som peixeiro de raiz, vamos dizer assim. Então você tem vários fatores que levaram a dar esse diferencial, né, para esse trabalho, né. A gente trabalha bastante próximo no laboratório com a tarrafa elétrica há muitos anos nas ações, eventos.
Assim como Casa de Orates, um pouco menos, mas porque tem o Márcio, que é formado em cenografia, que está na Casa Orates, que às vezes tem trabalho em conjunto. O trabalho dessas duas grupos gerou um outro coletivo muito importante, que é o coletivo Memórias do Mar. O coletivo Memórias do Mar, ele existe, está aberto à participação de quem quiser, e é um movimento muito importante de transformação, de mobilização e articulação em defesa da questão da conservação da diversidade biológica e cultural no litoral brasileiro. E hoje eles estão um grande número focado ali na Babitongativa, projeto que está em execução em São Francisco do Sul e região, e pela Univille, e eu acho que essa é outra interface também, que é o trabalho dessa meninada que se formou aqui, que tem uma boa formação acadêmica, científica. Eles buscaram dialogar não só do campo científico, mas também com outras linguagens, a arte, a música, o saber tradicional das comunidades tradicionais, acho que é isso, dos povos do mar, vamos dizer assim. Então eles estão exercitando realmente essa fronteira interdisciplinar e transdisciplinar desses campos, assim. Então eles não foram talvez sequestrados apenas para a academia ou só para um ativismo ambiental. Eles transitam muito bem é um campo que criou de interface, de integração, de mistura, uma zona de mistura mesmo dessas áreas. E eu recomendo para quem estiver mobilizado começar a se envolver, a se engajar no coletivo, né? É aberto, é um coletivo muito aberto, mas fica aí o convite, né? Para quem está iniciando o curso e para quem está terminando, né? E são parceiros importantes aí.